Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a falar dos efeitos dos recursos, tá? Com a participação especial do meu assistente, tá? Luiz Felipe Freitas Dantas. Vem cá. É que eu perdi um dente. Eita. Pique, mostra. Porque é o que eu vou te Tá? Então, meu assistente vai ficar ali sem atrapalhar papai falando, né? Assim, certo? Não, faz isso não, cara, de chapéu. E vai ficar quietinho, mexendo, testando a atenção de vocês, mas sem atrapalhar aqui muito no corre-corre. Vamos lá. Efeitos dos recursos, tá? O que significa esse tema e qual a importância dele? Quando a gente fala em efeitos dos recursos, são consequências, tá? São consequências geradas, são corolários provocados, tá? Pelo ato de interpor o recurso. Ao interpor, ao se apresentar, ao se ofertar o recurso, certo? Quais as consequências, quais os efeitos que esse ato provoca para a vida do recorrente, tá? Para o processo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, bem calmo, bem tranquilo. A doutrina não é pacífica, a doutrina não é uniforme, a doutrina não é uníssona sobre esse tema. O que isso quer dizer? Tem doutrinadores que vão ter 3, 4 efeitos, tem doutrinador que vão ter 5, 6, tem doutrinador que vai abordar um efeito, não vai abordar outro, tá? Então, fiquem tranquilos quanto à questão dos efeitos. Vocês não vão achar uniformidade nisso. Existem, sim, alguns que são indiscutíveis, tá? Todo mundo trata. Alguns que não são tão abordados, mas são importantes. Para a gente, para o nosso dia a dia, como futuros operadores do direito, a gente vai enfocar os mais práticos, operacionais do dia a dia, tá? Ok? O primeiro deles, o primeiro efeito, é o efeito obstativo, tá? Esse efeito é pouco abordado pela maioria da doutrina, mas é muito importante. Aqui é até uma consequência lógica, talvez por isso a doutrina não aborde tanto. O fato ou o ato de interpor o recurso, o ato de interposição do recurso, gera uma consequência, gera um efeito. Ele impede, naquele momento, ele impede, naquele instante, a formação da coisa julgada. Tá? Ok? Então, quando a gente recorre, quando a gente interpõe um recurso, a gente impede que o feito transite em julgado. O processo vai continuar agora numa outra etapa, numa outra fase, tá? E aí vai continuar em grau de recurso e, portanto, não vai haver o trânsito em julgado da decisão. Aqui é uma questão importante para a gente abordar logo. Tá? Quando a gente tem no único corpo, no único espaço, no único atos, aspas, processual, diversas decisões, a gente tem que abordar se o recurso abrangeu todas elas, tá? Por quê? Porque você pode ter 3 ou 4 decisões no recurso e aí você vai ter que verificar se 3 ou 4 decisões no ato judicial, decisões até de naturezas distintas, tá? E eu vou falar disso logo. E você vai ter que verificar se a interposição do recurso impediu, obstacularizou, tá, a formação da coisa julgada naquilo ali. Vamos pegar uma questão bem prática? O juiz pode, numa sentença, decidir uma questão processual, 3, 4 pedidos, tá? Encerrar um, extinguir uma parte do processo sem julgamento de mérito, extinguir outra parte com julgamento de mérito e decidir no processo uma questão, decidir na sentença uma questão interlocutória. Tá? E você só vai identificar isso lendo o conteúdo da decisão, certo? Vamos pegar um caso prático. Uma moça ingressa com ação pedindo o de reconhecimento do divórcio, a pensão alimentícia para ela, pensão alimentícia para ela. Não é uma BTB, pai. Não, tá filmando. Tá? Parou. A moça entra com ação de divórcio pedindo pensão alimentícia, pedindo o divórcio, pensão alimentícia para ela,
para a filha menor, para o filho maior, não universitário, tá? E divisão de bens. Okay. Então, neste caso, o juiz, vamos imaginar que ele deferiu no primeiro momento a tutela antecipada de alimentos em favor da filha, não deferiu do filho maior não universitário e não deferiu em favor da mulher. Ok? Processo transito tramitou, o juiz na sentença, decreta o divórcio, podia ter decretado antes, mas decreta na sentença, confirma, consolida a tutela antecipada que ele havia dado em favor da filha, tornando os alimentos que eram provisórios agora em definitivos, tá? Durante a instrução, a mulher demonstrou a necessidade dela de alimentos. Aí ele concede alimentos à esposa a partir da sentença, tá? E indefere, julga improcedente, o pedido de alimentos do filho universitário, tá? Por entender que ele, sendo de maior, ele deveria ter atuado como parte no processo autonomamente e não através de sua mãe como representante ou assistido, tá? Então a gente tem nessa sentença temos várias decisões. A parte da sentença que extinguiu o processo por legitimidade do filho, ou por defeito de representação, por achar que ele deveria ingressar em juízo, ou por ele diretamente em representação da mãe, seria uma sentença terminativa. Se o juiz abrir espaço para que ele venha sanar esse vício, sanando, julgue improcedente, porque ele é de maior e não universitário, é uma sentença definitiva. Então veja aqui, no caminho A gente tem um tipo de sentença, no caminho B a gente tem outro tipo de sentença, sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão. Fazer aula. Obrigado. Várias pelas partes. Então, nesse caso, a gente vê que um determinado caminho já segue para um tipo de sentença, já segue para outro tipo. A decisão do juiz que reconheceu o direito da mãe na sentença aos alimentos, tá? Ela é uma decisão interlocutória mista, que determinou que o pai, a partir deste momento, pague alimentos a sua ex-cônjuge, ok? O esposo pague alimentos a seu ex-cônjuge, tranquilo? E aqui confirmou os alimentos para a filha, que já estavam deferidos anteriormente em sede de tutela antecipada, ela é uma decisão de mérito definitiva. Então, a gente tem no mesmo corpo, no mesmo espaço físico, no mesmo momento processual, 3, 4, 5, 6 decisões. E aí você tem que ficar atento. Se houve impugnação correta de cada uma delas, se houve impugnação de forma adequada, porque esta impugnação, este recurso ofertado de forma correta, de forma adequada, impede a formação da coisa julgada. Mas se você apresenta o recurso errado, e aí você pode permitir que o feito transite em julgado. Ok? Ok? Então vamos lá. Finalizando aqui a questão do efeito obstativo. O efeito obstativo impede a formação da coisa julgada, mas para impedir a formação da coisa julgada tem que ter havido a interposição do recurso correto para impugnar aquela decisão. É muito comum você ter no mesmo corpo, no mesmo espaço, no mesmo ato processual, seja ele uma sentença, tá? Principalmente nos acordos, diversas decisões diferentes, diversos atos processuais distintos. E aí a gente tem que identificar, tem que verificar caso a caso se houve a correta impugnação, se houve ou não o impedimento à formação da coisa julgada. É muito comum em tribunal as partes equivocarem, os advogados cometerem alguns lapsos e permitir a formação de coisa julgada de alguns temas. Tem umas vezes que às vezes são prejudiciais ao exame do recurso que ele quer e termina prejudicando o recurso interposto e o tribunal não pode, o superior não pode modificar aquela decisão porque ela não foi devidamente impugnada. Tá? Então o efeito obstativo impede a formação da coisa julgada. O segundo efeito, esse todo mundo fala, é o efeito devolutivo. Tá? O efeito devolutivo ele é simples porque todos os recursos têm. Todos os recursos têm um efeito devolutivo. Então aí não tem como errar, porque ele está presente em todos os recursos. O que é o efeito devolutivo? É uma consequência, todo efeito é uma consequência, ele é uma consequência, um corolário do ato de interposição. Se eu recorro com o objetivo de modificar, de mudar uma decisão que foi contra mim proferida, tá? E eu entendo que ela foi injustamente proferida contra mim, desfavorável, vou impugnar, vou recorrer dessa decisão, tá? O efeito devolutivo é a possibilidade que se abre
aspas, que se devolve ao judiciário de reapreciar a questão. E eu disse, aspas, que a gente nunca deve conceituar nada usando a própria palavra do conceito. Então você não deve dizer que o efeito evolutivo é aquele que devolve. Isso é um erro. Cuidado que na prova isso perde ponto. Tá? O efeito evolutivo é aquele que reabre, que permite, que faculta, que oferta ao judiciário a possibilidade de examinar, de reapreciar, de reobservar, de olhar de novo aquela decisão que foi proferida. Tá? Porque de nada adiantaria eu ingressar com um recurso se o tribunal ou se o órgão de revisor não pudesse modificar aquela decisão que tinha sido proferida. Então, quando se recorre é com o objetivo de modificar. E só a possibilidade de modificar, porque se permite, se devolve ao judiciário o reexame daquele tema impugnado. Tá? Esse é o segundo efeito. A gente viu o obstativo, que impede a formação da coisa julgada, devolutivo, reabre a discussão da matéria, e agora vamos falar do expansivo. Tá? O que é o expansivo? Ora, ao ingressar com recurso, eu devolvo ao judiciário a possibilidade de exame da matéria. Tá? Ok? Qual é a matéria que eu quero que o tribunal aprecie? Eu quero que ele aprecie aquela matéria que eu coloquei no meu recurso. Eu quero que ele aprecie aquilo que eu estou discutindo. Eu quero que o professor veja aquilo que eu estou pedindo. Porém, em algumas situações, em alguns casos, notadamente quando a gente está falando de matéria de ordem pública, normas de direito cogentes, de conhecimento e aplicação obrigatória por toda operação do direito, tá? Todo operador de direito, tá? Essa norma deveria ter sido verificada, deveria ter sido examinada e não foi, por uma falha, por um equívoco de quem estava aplicando a norma. Então, quando esse recurso chega no tribunal, se o tribunal verificar que aquela matéria de ordem pública não foi abordada, não foi tratada, o tribunal pode, de ofício, ampliar o debate do recurso. Não se restringir àquele tema, aquele conteúdo que a parte está discutindo no recurso e tratar daquela matéria que não foi abordada no recurso, mas foi abordada, ventilada no processo, ainda que de forma indireta. Tá? É por isso que diz que, em alguns casos, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de todas as matérias tratadas no processo, ainda que não impugnada pela parte. Quando o Código diz isso, ele está se referindo a todas as matérias de ordem pública, todas as matérias cujo conhecimento é obrigatório ao operador do direito. Ele deveria saber e deveria aplicar aquele caso. Vou dar um exemplo concreto para a gente entender logo. Imagine que uma reclamação de cobrança contra alguém e o outro se defende dizendo que em 1995 eu emprestei 10 mil reais a um cara para me pagar em 30 dias e ele não pagou. E até hoje não me pagou. Tá? E na defesa ele diz que não, que ele pagou, mandou dinheiro para o fulano, para o cicrano, se não entregou o problema é meu, foi um cobrador que eu mandei. Tal. Então, a minha petição inicial se baseia numa causa de pedir existência de uma dívida e o não pagamento dela. Causa de pedir próxima, remota, está tudo aqui. Esse é o objetivo, esse é o tema que eu estou levando ao judiciário. Existência de uma dívida não paga. A defesa dele apresenta uma oposição a essa causa de pedir. Ele diz, eu paguei. Então ele se contrapõe à minha pretensão, alegando o pagamento, direito às obrigações. A extinção da obrigação. Tá? Ok? Então eu tenho o meu pedido e a objeção dele. Quando o juiz olha o processo, ele verifica que uma dívida de 1995, hoje em 2020, que era para ser paga no prazo de 30 dias, está prescrita. Está lá no Código Civil, os casos de prescrição, artigo 205 e 206, que vocês viram em Direito Civil. Tá? Então, identificado que a dívida está prescrita, o juiz não tem o que fazer mais neste processo, porque prescrição é matéria de ordem pública que o juiz deve conhecer e apreciar de ofício. Querendo ou não as partes, ninguém falou, ninguém ventilou diretamente o assunto, mas o juiz vai apreciar. Por quê? Porque falaram de prazo, falaram de tempo da obrigação, tempo de pagamento e data em que ingressou em juízo. Tudo isso caracteriza e permite o juiz verificar a prescrição, que é a existência de um direito violado,
Houve, ou não, que vai demorar. A existência de um direito violado, tá? A violação desse direito, o decurso de um prazo, que é o prazo objetivo, o prazo prescricional, e a inércia do seu titulado, do autor da ação, de ter ingressado com a demanda dentro do prazo fixado em lei. Então nós temos aí os três elementos. O autor teve o direito de ter violado, uma dívida não paga, tinha um prazo para ter ingressado em juízo, que é o prazo de prescrição, não ingressou. Tá? Essa sua inércia, o elemento subjetivo, gerou a perda do direito de ingressar, de postular em juízo aquilo que ele quer. Tranquilo? Então, houve aqui a prescrição. O magistrado pode reconhecer isso de ofício. Imagine que ele não fez. Ele julgou, mandou pagar ou disse que não era para pagar porque a dívida estava paga. Um dos dois que se sentiu prejudicado, que perdeu, recorreu. Tá? Chegou no tribunal, o tribunal examina a questão, verifica o processo e diz, meu Deus, como é que o juiz perdeu tempo com isso? A dívida estava prescrita. O tribunal reforma a decisão do juiz e extingue o processo com o julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição. Tá? Lucas! Fale não, porque eu estou gravando. Tá certo. O tribunal extingue o processo com o julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição. Tá? Por quê? Porque o tema era para ter sido apreciado pelo juiz e ele não viu. As partes nos recursos não discutiram isso. Se o autor perdeu, ele discute a existência e a validade da dívida dele. Se o réu perdeu, ele vai discutir que pagou. Ninguém está discutindo prescrição. Porém, essa matéria, esse tema, estava desde o início do processo, é um tema de ordem pública, é uma norma de direito cogente, o tribunal pode, pelo efeito expansivo, dizer, minha gente, vocês estão doidos? Isso era para ter examinado aqui, ó. Está aqui a questão, está aqui a outra, não era, essa parte de discussão não era para ser trazida ao judiciário, ou, uma vez trazida, era para ter sido resolvida de logo. Aí você diz, Zeca, se isso aí não era para ter trazido não era para ter sido trazido ao judiciário, por que a lei não extingue? Ah, gostei da questão. Porque, estudou em casa. Porque uma dívida prescrita, ela existe. Uma dívida prescrita pode ser paga. Tá? Então, o devedor, se reconhecer